Então, nós trouxemos aqui uma palavra, assim, tentando seguir o tema aí do curso, né? Que está em Mateus, capítulo 4. Seria um versículo, mas a vontade de falar é tanto que eu trouxe alguns versículos. Vai ser bem rápido. Versículo do capítulo 4, do versículo 16 ao 22. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Eu gostaria de repetir apenas o versículo 19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Penso que essa palavra aí nos faz aí ganhadores de almas, né? Porque para isso fomos constituídos, para fazer a obra do Senhor, para levar a mensagem da salvação a esse mundo tanto de escuridão. Eu, particularmente, como tenho trabalhado diretamente nas ruas, na pandemia, tenho visto como as pessoas estão em trevas, porque o confinamento causa nelas uma grande ansiedade, muitas entram em depressão, e com essa flexibilização elas saem correndo para a rua, das ruas, para buscar um alento, um refrigério, né, nas coisas materiais, nos prazeres carnais, né? E nós bem sabemos que a solução é espiritual. O alimento é espiritual. É a água viva que vem do Senhor. E é isso aqui, essa função, ganhador de alma, levar essa palavra. Amém? Amém. A palavra, o pregador da noite, os dirigentes. Graça e paz, queridos. Pregador, não. Nós vamos hoje fazer algo. O Fernando já estava com vontade de pregar, então vamos aproveitar esse momento, que é um momento de comunhão, é um momento de compartilhar mesmo, é um momento de estarmos estudando juntos a palavra de Deus. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos também ouvir vocês. É muito bom falar da palavra de Deus, mas também é muito bom ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes a gente acha que nós não temos o que oferecer, mas o Espírito de Deus que habita em cada um de nós, esse sim, pode nos dar, pode nos oferecer o seu melhor. E que esta noite seja uma oportunidade para ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos o seu Espírito, aquilo que Ele quer falar aos nossos corações nesta noite. E qualquer irmão que quiser participar terá a oportunidade de também falar dessa palavra tão maravilhosa que é a palavra de Deus. Antes de falarmos, me coube a missão também de cantarmos louvores ao Senhor. E como nós estamos aqui ainda em adaptação, eu não vou usar playback, eu fiz como diz o ditado popular, uma gambiarra aqui, para poder estar falando com vocês hoje. Então, eu vou cantar mesmo sem playback. E eu gostaria que esse momento fosse um momento onde você também estivesse adorando ao Senhor, você estivesse expressando a Deus agora, de todo o seu coração, de toda a sua alma, que você de fato tem desejo, tem sede de ouvir a palavra de Deus, de que você tem sede de meditar na palavra de Deus e também tem sede do próprio Deus. Então vamos cantar Manancial. Manancial
fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Aqui neste lugar de adoração, o Espírito Santo vai fluir e me envolver, vem me renovar e faz tudo novo. Põe o coração do Pai em meu viver. Espírito Santo de Deus, toma o que já é teu. A vida eu já entreguei a ti, meu Senhor e meu Rei. Espírito Santo de Deus, deixa eu me aconchegar. Fica juntinho, eu sou o templo teu. Espírito Santo de Deus, aqui neste lugar de adoração, o Espírito Santo vai fluir e me envolver, vem me renovar e faz tudo novo. Põe o coração do Pai em meu viver. Espírito Santo de Deus, toma o que já é teu. A vida eu já entreguei a ti, meu Senhor e meu Rei. Espírito Santo de Deus, deixa eu me aconchegar. Fica juntinho, eu sou o templo teu. Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E o estudo desta noite tem um tema que, para nós, é um tema bastante conhecido. O ganhador de almas. É um tema muito batido, né, na nossa igreja, porque é um tema que o nosso pastor tem falado muito sobre esse trabalho, né, que é um trabalho que é de cada um de nós. E o texto desta noite está em João, capítulo 4. Está baseado no capítulo 4 de João. É um estudo, e como é um texto bastante conhecido, eu vou pedir a participação de vocês. Por favor, leiam comigo. Eu vou começar lendo, eu vou ler os 5 primeiros versículos, e depois qualquer irmão pode seguir. Nós vamos ler até o versículo 38. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Ali havia um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Eu li até o 6. Por favor, alguém pode continuar.
Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Outro irmão pode seguir. Versículo 11. Respondeu-lhes ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte e jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Outro irmão segue. E ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Continua? Pode continuar. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Disse-lhe a mulher: Eu sei o que Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Jesus disse: Eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Outro irmão, para concluir. Vocês não dizem. Alguém vai ler? Por favor, pode ler. Pode ler.
Amém, amém. Esse texto é um texto muito rico e que muito tem a ver com a nossa vida. Jesus, nesse texto, ele nos ensina várias lições, mas antes de falarmos dessas lições, vamos orar, ser uma palavra de oração, vamos pedir a Deus que fale conosco nesta noite, que de fato os nossos corações sejam impactados pela mensagem que esse texto vem nos trazer nesta noite. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai, santificado seja o teu nome. Pai querido, nesta hora, nós invocamos a tua presença, Pai, em nossas vidas, Pai, para que o Senhor esteja, Deus, nos dando a inspiração, a iluminação do teu Espírito, e que o teu Espírito, ó Deus, tenha liberdade de falar, tenha liberdade de agir em nós, a começar na minha própria vida, Senhor, que esta palavra seja aplicada na minha vida, e que eu possa também, Senhor, compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Abençoa desde já cada servo teu que se disponha a ouvir nesta noite a palavra do Senhor, que eles sejam impactados pelo teu Espírito para estarem, Senhor, mudando, ó Deus, aquilo que precisa ser mudado, esteja ajustando aquilo que precisa ser ajustado e fazendo a tua obra, fazendo com que o teu reino seja cada vez mais expandido, Pai. Ó Deus, e que, de fato, nós possamos sair dessa noite aqui, ó Deus, onde estamos reunidos, com a certeza de querermos, ó Deus, cada dia mais ganharmos almas preciosas para o Senhor. Que possamos aprender com o Mestre Jesus nesta noite, que ele venha nos ensinar, o próprio Jesus nos ensine, através da sua palavra, aquilo que ele quer de nós, cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, queridos. Queridos, essa história é uma história conhecida de cada um de nós. Jesus, em todo o seu ministério, em toda a sua caminhada, a sua jornada, ele nada fazia por acaso. Nada acontecia por acaso. Em todos os aspectos, ele tinha um plano. E nenhum exemplo pode ser encontrado maior do que o exemplo de Jesus, que desde quando iniciou o trabalho com seus discípulos, desde Natanael, no início do seu ministério, até o ladrão na cruz, Jesus tinha propósito, Jesus fazia as coisas com um determinado propósito, nada era por acaso. Ele tinha sempre uma intenção, e a intenção era sempre de chamar pessoas para si, de atrair pessoas para ele, de atrair pessoas para a salvação. E então, nesse texto, o que nós vemos aqui nada mais é do que Jesus atraindo uma mulher, no início, os primeiros versículos desse capítulo, onde Jesus se encontra com a mulher samaritana. Jesus estava querendo atrair aquela mulher para ele mesmo. E Jesus usa os meios que ele tinha para fazer com que esse encontro se realizasse. O natural de quem estava indo para a Galileia era buscar um caminho que fosse mais próximo, que fosse mais prático. E Jesus, ele faz um caminho que era totalmente contrário, para que ele mesmo, ele afirma no texto, quando nós lemos no versículo, salvo não estiver enganado, é o versículo 4, quando ele afirma que era necessário ele passar por Samaria. Então, Jesus tinha uma necessidade de passar por aquela região. Então, Jesus, ele vai buscar um caminho que era perigoso, porque existia a rivalidade entre os judeus e os samaritanos, e eles tinham encontros que não eram encontros agradáveis, era um cenário de hostilidade, um território de hostilidade, um território herético, mas tinha um motivo maior para que Jesus fizesse essa escolha. Jesus passasse por Samaria, para que ele tivesse um encontro com essa mulher, que era alguém que estava precisando, estava no olhar de Deus para ser encontrada. O plano insondável de Deus era sempre e vai ser sempre ligar a humanidade
em unidade toda a sua criação. Ele tem esse propósito, tudo que ele faz, ele busca unir a criação. E então ele faz esse percurso e vai encontrar com esta mulher, com essa missão especial. Era o plano insondável de Deus. Deus traçou esse plano para ele. E ele veio cumprir. E o plano que Deus traçou para Jesus, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Nós sabemos disso, o livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz isso. Ele é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Então, ele veio com esse propósito de cumprir essa missão. E ele passou por Samaria para mostrar que era necessário promover a paz, que era necessário promover a paz entre Deus e essa mulher, que era uma mulher pecadora, uma mulher que estava afastada de Deus, mas também veio para mostrar a toda a humanidade, para mostrar a todos os povos, que o plano de Deus é ligar a humanidade a Ele, é promover a paz entre todas as pessoas. Então, quando Jesus faz essa escolha, ele tem esse propósito. E essa mulher estava ali, num horário que era um horário que ela possivelmente estaria sozinha. E Jesus, então, vai com essa missão de fazer com que essa mulher fosse também encontrada, essa mulher fosse achada por ele, para que ela fosse atraída a Jesus. E quando Jesus faz isso, ele tinha algo a nos transmitir. Ele tinha ensinamentos para as nossas vidas hoje, não ensinamentos somente para aquela época. Esse tema é um tema muito especial, muito bom para nós fazermos essa alusão nesse momento. Primeiro porque nós vivemos, o primeiro aspecto que Jesus queria mostrar e quebrar era um preconceito racial. Quando os assírios estavam dominando aquela terra, estavam promovendo um cenário de guerra naquele local, e eles voltaram, então, para dominar, eles espalharam colonos para que eles se misturassem aos samaritanos, com o propósito de expandir aquele reino, e então essa raça se tornou, aos olhos dos judeus, uma raça impura. Ela era considerada como uma raça impura. E então, Jesus, quando se aproximou dessa mulher, Jesus queria nos ensinar, o primeiro aspecto que ele queria nos ensinar, era que existia ali um preconceito racial. Né? Eles estavam tendo esse preconceito, né, com essas pessoas que eram tidas impuras. Os samaritanos deixaram de ser uma raça pura. Isso era muito forte entre eles, né, entre esses povos, e então essa pureza que havia sido perdida gerou um preconceito, né, e esse preconceito perdurou durante muito tempo. Então, quando Jesus, ele toma forma humana, quando ele tem esse encontro com essa mulher, ele se humanizou. Note que o texto vai falar que Jesus teve sede e Jesus teve fome. Jesus era 100% Deus, é 100% Deus e 100% homem. Então, ele se humanizou para mostrar ali que ele estava rompendo um preconceito racial. Ele estava se aproximando de alguém que era considerada uma raça impura, né? E essa mulher representava esses povos, né? Todos os samaritanos, não somente ela, mas Jesus estava ensinando que deveríamos romper barreiras. E é tão lindo quando a gente vê Jesus fazer isso com esta mulher. Ele primeiro mostra a ela que ele, como homem, estava ali para ajudar a ela e estava ali rompendo essa barreira racial. Foi a primeira barreira rompida. E ainda existia também a questão que era predominante nesse cenário, de que os samaritanos achavam que deveriam adorar adorar a Deus no Monte Gerizim. E para o judeu, era em Jerusalém, no Monte Sião.
E então, isso fazia com que eles tivessem essas divergências, mas que para Jesus isso não era importante. Para Jesus não era o lugar que ela estava, que era importante para fazer a adoração. Jesus mostra no texto que o lugar que nós escolhemos para adorar não importa. O que importa é a forma como nós vamos adorar. E também é uma questão muito forte para nós. E eu fiquei meditando, falando com Deus intimamente sobre isso durante o dia e perguntando ao Senhor o que Ele queria transmitir nesta noite. E Deus falou muito claro ao meu coração, que a verdadeira adoração é a adoração que você faz, que você sente a necessidade do Espírito. É o Espírito, seu Espírito com o Espírito de Deus, que sente essa necessidade de adorá-lo. E como é bom quando o nosso Espírito clama para adorarmos a Deus. Como é diferente, como é uma experiência ímpar. É o Espírito clamando. É o Espírito dizendo que realmente tem sede de Deus. E Jesus estava querendo mostrar isso a esta mulher. Que não importava se era no Monte Gerizim ou se era em Jerusalém. Jesus queria mostrar que aonde você está, o lugar que você está, ele pode ser um lugar de adoração. Basta que o seu espírito esteja preparado, que o seu espírito esteja aberto, que o seu espírito esteja clamando para que essa adoração flua. Não adianta estarmos na igreja, não adianta estarmos em qualquer lugar, se o nosso espírito não estiver com essa sede, com esse desejo de realmente adorar o Senhor. Quantas vezes nós estamos na igreja e estamos tão distantes de Deus? Quantas vezes nós nos debruçamos sobre a palavra e nós estamos distantes de Deus? E Jesus mostra no texto o quanto ele se importa com essa mulher e ele atrai ela. Eu gosto muito de uma música que o Nani Azevedo canta. É uma música que fala: atrai o meu coração, atrai o meu coração. Essa deve ser a nossa oração constantemente. Pedir a Deus que, de fato, ele atrai o nosso coração ao coração dele, para que possamos adorá-lo de verdade. E a adoração que nós devemos prestar ao Senhor, ela deve ser em graça e em verdade. Como é maravilhoso! Olha o que Deus faz, olha como ele é lindo. Em graça e em verdade. Ele poderia dizer que nós poderíamos fazer essa adoração de outra forma, mas a graça provém dele, não provém de nós. A verdade é ele. A verdade é ele que está em nós. A verdade inoculada em nós. Então, essa verdade que está em nós, ele mesmo é quem faz a adoração. Não sou eu, não é você. Ele mesmo promove a adoração a Deus. Quando estamos em comunhão com ele, quando estamos em intimidade com ele. E foi o que aconteceu nesse encontro. Jesus mostrou, quebrou barreiras, mostrou que não importava a situação que aquela mulher estava. O outro ponto que Jesus quebra aí é o preconceito religioso, né? A lição que Jesus quer mostrar não é nem um preconceito. Jesus quer mostrar uma lição do ponto de vista religioso. Aquela mulher, ela era desprezada pela sociedade. Ninguém se importava. Mas Jesus se aproximou dela. Jesus mostrou quantas vezes eu e você nos deparamos com pessoas na rua, com situações que nós não nos importamos com a situação que o outro se encontra. Quantas vezes nós deixamos de fazer a missão de ganhar vidas para Jesus, porque nós não nos importamos com a situação do outro. Nós olhamos para a aparência, nós olhamos para aquela pessoa, às vezes até com piedade. Olhamos com dó. E nós simplesmente escolhemos seguir o caminho. Eu me lembrei que uma vez a Ana Paula, como professora na EBD, ela contou que ela passou na passarela aí do Max, e ela passou e tinha uma pessoa, um pedinte, um mendigo, e aquele mendigo pediu algo a ela e ela passou, simplesmente. E ela passou e ela desceu,
toda a rampa, e quando ela chegou lá embaixo, o Espírito de Deus falou com ela e pediu para que ela voltasse para falar com aquela pessoa. Queridos, quantas vezes nós ignoramos? O preconceito religioso também existe. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que são de outras religiões e nós simplesmente por sabermos que somos cristãos, que temos a verdade em nossas vidas, nós simplesmente nos afastamos, quando deveria ser o contrário. Eu não vou ficar aqui me prendendo a detalhes do texto em si, mas eu vou me prender naquilo que o Espírito Santo me direcionou, que é o tema que nós estamos tratando, que nós devemos seguir o exemplo de Jesus para sermos ganhadores de almas. Vidas que Deus se importa. Quantas vezes nós nos encontramos com pessoas que são da Umbanda, pessoas que são espíritas, a gente perdemos a oportunidade, porque nós não atentamos. Nós, às vezes, estamos dispersos com tantas coisas que nos rodeiam, tantas coisas que nos cercam, e até mesmo esses preconceitos que existem, às vezes, em nós. E nós simplesmente deixamos de falar, deixamos de levar o Evangelho de Jesus para essas pessoas. Há um hino que diz assim: alguém se importa com a minha alma. Isso é tão forte. Alguém se importar com o outro. É tão forte e é tão importante, é tão urgente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Quem está se importando com aqueles que estão partindo sem conhecer o Senhor? Quem está se importando com pessoas da nossa família, o nosso lar, como nós ouvimos o pastor falar? A última terça-feira que eu estive na igreja, o pastor falou sobre isso, sobre os nossos lares, nossos filhos. Quem se importa? Quem se importa onde eles estão agora? Quem se importa de falar do amor de Deus para eles de verdade, com graça, com misericórdia, com amor, com compaixão no coração? Quantos têm necessidade de atrair essas pessoas para si, em vez de repelir? Muitas vezes, a própria membresia das igrejas, não estou nem falando da IBMO, mas a própria membresia das igrejas afastam as pessoas, em vez de atrair as pessoas. E a gente sempre lembra dos exemplos, né, de pessoas que se queixam disso, que foram à igreja, que não tiveram atenção devida. E note que Jesus, nesse texto, dá um exemplo tão maravilhoso, tão completo, que diante dele eu não tenho o que falar, eu não tenho o que dizer, que é tão completo. Jesus faz algo que surpreende todo mundo, até mesmo a própria mulher, que jamais pensou que Jesus, como um judeu, fosse se aproximar dela, sendo ela samaritana, sendo ela uma mulher adúltera, uma prostituta. Jesus, em momento algum, fez essa discriminação. Eu me lembro que lá em Santo Amaro, na igreja que fazia parte, certa feita nós saímos para evangelizar. E quando nós estávamos evangelizando numa rua, tinha uma avenida, que era uma avenida onde tinham várias mulheres, garotas de programas, mulheres prostitutas mesmo. E quando nós nos aproximamos dessa avenida, alguns irmãos se afastaram. E eu entrei nessa avenida. Eu e mais duas jovens da igreja, nós entramos nessa avenida e nós fomos falar do amor de Deus para essas mulheres. E, pasme, depois que nós terminamos o evangelismo, alguns nos censuraram e falaram: vocês não deveriam ter entrado. Queridos, alguém precisa se importar com essas pessoas. Jesus se importou com essa mulher e não olhou para a condição dela, até porque não existe diferença para Deus, não existe diferença de pecado. As crianças cantam um corinho que é muito apropriado, que fala sobre pecado, pecadinho, pecadão. Não existe para Deus essa diferença. Nós é que classificamos. E o outro ponto que Jesus quer mostrar é o ponto de vista moral, que está exatamente baseado nessa questão. A mulher era uma mulher prostituta, marginalizada. A mulher estava distante daquilo que era aceitável na sociedade. Mas Jesus se importou com ela. Então ele quebrou aí vários paradigmas. O primeiro paradigma
paradigma racial. O segundo, o religioso. O terceiro, o moral. Jesus não olhou para a situação daquela mulher em relação à moral. Por certo, ela realmente era uma mulher que estava vivendo com alguém que não era o seu marido. O texto fala sobre isso. E o mais interessante é que o amor de Deus, ele vai rompendo essas barreiras de uma forma tão linda, tão intensa. Jesus conversa com ela em público. Jesus poderia escolher um lugar reservado, mas ele conversa com ela em público. Jesus foi até onde ela estava para conversar, mas era um local público. Ainda que ela estivesse sozinha, mas Jesus poderia ser visto por outros. Essa mulher, para piorar, como o próprio texto diz, ela era merecedora, segundo o costume judaico, do desprezo de um judeu. Ele ainda faz algo mais surpreendente. Ele se humilha e pede um favor. Jesus pede um favor à mulher samaritana. Queridos, vocês podem observar que é muito difícil a gente pedir um favor a alguém que a gente não conhece. Eu creio que vocês têm essa dificuldade. Eu tenho dificuldade de pedir algo a quem eu não conheço. Mas Jesus não se importou. Jesus, mais uma vez, se humilhou e foi até essa mulher pedir a ela algo que para ele era algo simples. Jesus era Deus. Jesus podia fazer com que a água viesse à mão dele, mas ele se aproximou com esse propósito. Queridos, as oportunidades vêm à nossa vida para que a gente possa aproveitar. Quantas vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho para que nós possamos aproveitar as oportunidades que nós deixamos passar. Nós deixamos passar. E eu me incluo nisso, eu não estou fora disso. Eu me incluo nisso. Às vezes nós deixamos porque nós temos vergonha, às vezes nós deixamos porque nós simplesmente não estamos atentos, não estamos observando que aquela é uma oportunidade que Deus dá, porque não ouvimos a voz do Espírito, porque muitas vezes o Espírito Santo está apontando e nós estamos simplesmente cegos espiritualmente falando. Jesus ainda faz algo. Jesus mostra a sua forma humana a ela, para que a sua humanidade, ela perceba que ele estava ali cansado, com sede, para que ele também se igualou a ela, no sentido de ser o verbo encarnado. Então ele se igualou, e ele abre o diálogo pedindo a ela de beber. E depois Jesus fala, ela questiona o mestre, né, como vocês sabem, ela questiona como tu, sendo judeu, me pedes de beber. E Jesus oferece uma água a ela que só ele pode dar. Só ele pode fazer. Ele oferece algo sobrenatural a ela. A água viva que só o Senhor pode dar. Jesus se revela a ela e ela o identifica como Senhor. O primeiro ponto que merece atenção é que quando Jesus faz isso, durante o diálogo, ela reconhece Jesus como Senhor. Reconhecer Jesus como nosso Senhor é a nossa primeira decisão. É a nossa o primeiro entendimento sobre quem é Jesus. É reconhecer Ele como Senhor das nossas vidas. Então, ela reconheceu Ele. No verso 11, isso está bem claro quando ela chama Ele de Senhor. Depois ela reconhece que Ele é profeta, porque Ele revela qual é a sua condição. E Jesus está mostrando a mim e a você hoje qual é a nossa condição. Você, enquanto adorador, você, enquanto ganhador de alma, qual é a sua condição? Como você está diante de Deus? O que você tem feito para cumprir o plano insondável de Deus? A missão de Deus de promover a paz entre as pessoas, a paz entre os povos. Como está você? Onde você se encontra? No seu trabalho, no ambiente de escola, na sua casa, na sua vizinhança, na sua família, querido. Quantas vezes na nossa família nós esquecemos que nós deveríamos promover a paz? Eu amo um versículo que diz que nós somos filhos da paz. E nós devemos promover a paz e às vezes a nossa família está em guerra.
E nós esquecemos disso. E essa missão, ela deve ser amada, anelada. Porque imagine se o próprio Deus fez isso por uma mulher na condição desta mulher. Imagine o quanto Deus anela que eu e você façamos por pessoas que estão próximas a nós. Mas também que façamos por aqueles que estão distantes, que estão também marginalizados. Eu fiquei observando aqui onde eu estou morando, tem uma praça. E nessa praça, eu vi alguns jovens usando droga, fumando. E eu vi esse cenário e eu fiquei hoje orando, pedindo a Deus, Deus, me dá compaixão por essas pessoas, para que eu possa também amar essas pessoas, para que eu possa buscar oportunidade de testemunhar do teu amor por essas pessoas e que elas sejam impactadas por este amor que é o amor de Deus, que transpõe barreiras, que transpõe preconceitos. Depois, ela também a gente fica muito mais impressionado com a experiência que ela tem, da confissão que ela tem, que ela reconhece que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado de Deus, o Cristo enviado de Deus. E então Jesus vai tratar da questão que faz a separação entre o judeu e o samaritano, que é a questão do local de adoração. E quando isso ocorre, Jesus diz claramente que ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E mais uma vez eu ressalto que o Espírito Santo falou comigo hoje, dizendo que a adoração ocorre de espírito para espírito. E que quem promove essa adoração é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que faz a promoção dessa adoração. Porque a missão de Jesus é glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus. E essa exaltação ocorre quando nós adoramos a Deus. Por isso que não é fácil. Não é fácil para os levitas que vão à igreja conduzir a igreja em adoração. A missão de quem vai ali à frente, conduzir a igreja para a adoração, é uma missão árdua. Vocês não têm ideia. Vocês não conseguem imaginar. Somente aqueles que realmente vão ali e que têm essa unção, essa missão especial, é que sabem o peso que carrega nos ombros. Porque muitas vezes nós não conseguimos fazer esse trabalho. Porque o trabalho não compete a mim. O trabalho não compete a mim, eu dependo totalmente do Senhor para fazer essa obra. Então, quando nós vamos ali ao altar e estamos vazios de Deus, e estamos simplesmente fora daquilo que Deus quer, que aquilo que Deus deseja, nós não conseguimos levar a igreja à adoração. Por isso, queridos, é importante que você pense, não é o lugar que importa para Deus, mas é como você está para adorá-lo, como você se prostra diante de Deus. É bonito cantarmos, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. É lindo cantarmos isso. Mas se cantarmos isso e não for verdade, se a graça de Deus não estiver operando na minha vida, se a graça de Deus não estiver evidente na minha vida, vai ser meramente um canto. E o que aconteceu quando essa mulher percebe, quando ela percebe que o que Deus está falando para ela, está dizendo, olha, não importa se é no Monte Gerizim ou se é em Jerusalém, o que importa é como você vai adorar. Como você escolheu fazer isso. É isso que importa. E isso ele faz apontando que o centro da adoração é Deus, não sou eu. Muitas vezes, a gente que está ali no louvor, à frente, a gente fica percebendo que algumas pessoas têm interferência. Hoje, fulano de tal está no louvor. Hoje vai ser bênção. Hoje eu vou participar. Hoje a gente vai sentir a glória descer. E a gente vai e fica impactado e vê aquela coisa e até aparentemente é algo bonito. E a gente fica achando que aquela verdadeira adoração foi aos céus.
Muitas vezes ocorre também o contrário. Muitas vezes a gente não consegue entrar em sintonia com aquele que está ali à frente, porque falta algo. Eu quero dizer a você, e também quero aplicar na minha própria vida, muitas vezes o que falta é o centro da adoração. É Deus presente. É Deus manifesto. E, queridos, eu todas as vezes que sou convidada para estar cantando, para estar fazendo algo, eu tremo e temo, porque eu sei que Deus olha o meu coração. Muitas vezes a gente não quer ir, muitas vezes a gente não quer fazer, e Deus deixa de ser adorado, porque o centro da adoração não sou eu, não é você, não é o pastor, é Deus. Deus deseja ser glorificado. E nós precisamos ter um coração contrito, um coração grato, um coração quebrantado, para que a adoração seja perfeita. E eu queria agora ceder a oportunidade a você, para você falar da sua experiência. Você que um dia já foi impactado por uma experiência como esta, semelhante à de Jesus. Interessante que a lição que fica para as nossas vidas é que o exemplo é Jesus, não sou eu o exemplo. Às vezes a gente usa até o nosso testemunho, né, o testemunho pessoal, e é importante usar, mas note que Jesus aponta para essa mulher a própria palavra, o verbo encarnado, que é ele mesmo. Então o nosso maior exemplo é Jesus. E eu queria ouvir você. Me fale agora, me conte uma experiência que você teve acerca de levar o evangelho a alguém que está totalmente discriminado, alguém que está totalmente separado, seja por barreira racial, seja por barreira religiosa, seja por uma barreira moral, até mesmo por alguém que você tenha conflito. Quantas vezes a gente tem conflito com pessoas e a gente se separa dessas pessoas? E às vezes a gente não se importa com ela. E muitas vezes Deus nos leva até ela para a gente mostrar a ela o amor de Deus. Você teve essa experiência? Compartilhe comigo agora. Em breve palavras, eu quero ouvir vocês. Shalom. Shalom. Quem fala? Sou eu, Uriel. Meu irmão. Meu irmão Uriel, agora estou lhe vendo. Pode falar, meu irmão. É um pequeníssimo testemunho. Eu, no meu processo pós-conversão, eu fui aquele convertido que ainda não estava entregue à adoração. Eu ainda era uma pessoa, por exemplo, que eu não tinha abertura, não tinha liberdade para pregar, para falar com as pessoas do amor de Cristo, o que Cristo tinha feito comigo. Eu não tinha nem mesmo abertura para dizer glória a Deus nos cultos, manifestar a adoração verbal. Mas durante o louvor, e aí é o que eu quero falar dentro do que você citou, o louvor dentro o louvor enquanto adoração, que é algo que quebra barreiras. No meu caso, foi um momento de libertação que eu experimentei durante o momento do louvor, antes da palavra, nos cultos que eu comecei a frequentar, no meu comecinho da minha carreira, que não tem nem tanto tempo assim. Mas experimentei, graças a Deus, um momento de libertação, que aí eu fui capaz de quebrar cadeias no meu coração que impediam a adoração, impediam expressar, abrir a boca e dizer aleluia e glória a Deus, e eu te amo, Jesus. E da mesma forma, me deu a capacidade de falar para as pessoas em casa, de falar para as pessoas na rua, porque essas cadeias parece que a gente traz da vida do mundo, né? O pecado traz essas cadeias. E além da palavra, além da oração e do jejum, eu queria ressaltar só aqui a importância do louvor, que é um momento que a gente entra mesmo na unção do Espírito. Então, eu agradeço a vocês, que são do Ministério de Louvor, e oro que Deus continue abençoando esse ministério, porque tem um papel realmente muito importante na edificação da igreja. Amém. A Bíblia nos ensina, né, o exemplo de Paulo e Silas na prisão, que o louvor liberta. E o louvor liberta mesmo. E eu creio que muitas vezes, quando nós estamos ali ministrando louvores a Deus
Deus é adorado porque há libertação de vidas. Eu tenho muitas experiências no meu início da fé, ainda criança. Muitas vezes fui usada por Deus cantando louvores. E como era bom quando eu encontrava já na fase adulta essas pessoas e ouvia essas pessoas dizer, olha, eu me converti ouvindo você cantar. Lá no Calvário, com a cruz tão pesada, subia Jesus, o Filho de Deus. E aquilo para mim era alegria. E o texto fala sobre isso. Aquela mulher, ao ouvir sobre o Evangelho, ela foi impactada e ela reconheceu que Jesus era o Senhor, reconheceu que ele era profeta, reconheceu que ele era o Cristo enviado, o Messias, e ela saiu para anunciar a outros. E daí, dessa partida, nós chegamos à fé dos samaritanos em Jesus. Muitos samaritanos começaram também a serem alcançados pelo Evangelho. E aí essa mulher, ela deu passos na sua fé, passos importantes, porque ela creu pelo testemunho. Não foi o acaso, foi o testemunho de Jesus que impactou essa mulher. Então ela passou a crer. Ela passou a crer por experiência própria, o relacionamento dela com Jesus, e no caso com muitos samaritanos com quem ela deu testemunho do que aconteceu com ela, isso gerou também fé no seu coração. E também fez com que ela continuasse crendo em Cristo, perseverasse, um crer para a vida eterna. Jesus nos chama para isso. Não é aquele que olha as circunstâncias, hoje eu creio, amanhã, se eu viver uma situação difícil, eu não vou crer. Não, é um crer para a vida eterna, porque Ele nos atrai para Ele mesmo, para que juntos possamos prosseguir. E Jesus ainda concede a ela, quando ela sai espalhando, e há também uma colheita, o Evangelho se espalha, Jesus aponta o que deve ser espalhado. Jesus diz, é o Evangelho, é a palavra é Ele mesmo. A gente já aprendeu que Jesus é o Verbo encarnado. Então, quando nós falamos de Jesus, quando nós mostramos o que Cristo fez por nós, vidas se rendem a Ele. E esse crer é um crer para a vida eterna, porque Jesus concede vida eterna. Foi isso que Jesus fez com esta mulher. E ela se alegrou. Ela se alegrou porque outras vidas foram sendo acrescentadas. Então, a gente chega a uma outra parte do estudo, que é a ceifa e os esperos. E Jesus fala da alegria daquele que semeia e aquele que colhe. E ele diz que ambos se alegram. Quantas vezes eu falo de Jesus para uma pessoa e falo do Evangelho e essa pessoa não se converte ao ouvir de mim inicialmente essa palavra, mas aí vem outro, fala mais detalhadamente do Evangelho e ela se rende ao Senhor. Mas quando a gente toma conhecimento, há alegria no nosso coração, porque nós vemos que aquela vida que nós iniciamos no trabalho, eu me lembrei agora de Cris sempre fala, né, nas experiências que ela teve como discipuladora, e um semeia e o outro colhe, e o outro vai cuidar, e todos devem se alegrar de igual forma. Como eu me alegro de ver pessoas sendo discipuladas por outras pessoas, como eu me alegro também quando eu consigo discipular alguém, e isso é importante no reino de Deus. E Deus vai acrescentar na nossa vida, agora, no presente. Não é só no porvir, não. É no presente. A recompensa começa agora. Deus nos recompensa. Deus é um Deus recompensador. Deus não é Deus para que simplesmente se esquecer daquilo que a gente faz para Ele. Deus, ele nos trata com tanto amor, com tanta graça, que Ele nos dá alegria e também nos dá recompensa nessa vida e na vida futura. Então, queridos, esse diálogo, ele vai se resumir de várias formas. Jesus aponta para esses ceifeiros, na outra parte do texto, mostrando aos seus discípulos que a necessidade da seara, ela é eminente, ela está aí até hoje, até os nossos dias, porque Atos 29 está sendo escrito, né? A gente sabe disso. Então, a necessidade está aí e nós precisamos
aprender com o mestre que a comida que ele se referia, quando Jesus estava ali com sede, com fome, e os discípulos saíram para buscar comida, Jesus dá uma grande lição a eles, dizendo, não é esta a comida que eu estou agora querendo falar. A comida que eu tenho para vocês é uma comida que vocês não conhecem. É uma comida que vocês talvez não tenham observado. Jesus deseja que eu e você nos tornemos famintos de almas para Jesus. Você já pensou nisso? Quantas vezes você tem fome de almas para Jesus? Queridos, é uma experiência entre você e Deus. Não é comigo, não é com o pastor, mas é entre você e Deus. É pessoal. Jesus fez isso na vida daquela mulher. Jesus fez isso na vida dos discípulos. Jesus mostrou que essa fome de almas, ela tem que estar em mim. Eu tenho que ter essa fome. Quantas vezes o pregador da noite está pregando e está pedindo para você clamar, para você pedir a Deus que haja salvação, e quantas vezes você simplesmente faz uma oração à meia boca, mas não tem um clamor no seu coração, um ardor no seu coração de almas para Jesus. Não meramente como fazem aqueles que são do G12 ou de outras seitas, almas, como o pastor costuma dizer, mas a fome realmente de ganhar vidas para Deus, de gerar vidas espirituais. Que nesta noite você seja também impactado e que você aprenda que a ceifa está aí ainda. E os ceifeiros somos nós. Os discípulos fizeram. Jesus fez. E nós precisamos fazer. Cotidianamente. Jesus quer nos dar. Eu não quero demorar muito. Jesus quer nos dar várias lições para os dias atuais. E uma das lições é que nós estamos rodeados de oportunidades. Tempo todo. Eu me lembrei de uma oportunidade que Deus me deu recentemente em Rafael Jambeiro. Por saber que eu estava para vir embora, eu disse a Cris, eu quero ir para Rafael Jambeiro, e nós fomos juntos, uma equipe de jovens, e Cris e Sérgio. E lá, nosso irmão Sérgio, vice-presidente, o consagrado deu a oportunidade na Escola Bíblica Dominical para que nós pudéssemos falar, contar como foi a nossa experiência com Jesus. E ali ele me deu a oportunidade a mim, e ele não abriu para todo mundo. Ele deu dizendo, olha, Kika, André e mais alguém vai falar da sua experiência de conversão. E às vezes a gente fica achando que a nossa conversão, pelo fato de ser de uma forma simples, não gera um impacto na vida das pessoas. Porque a gente fica pensando no meu testemunho. Mas não é o meu testemunho, é o Evangelho de Jesus que faz a diferença. É o que o Evangelho fez na minha vida que faz a diferença. E aí eu contei da minha experiência, que eu fui alcançada na Escola Bíblica Dominical, que eu vi umas crianças que meu pai me levava para o catecismo, e que ali eu fazia o catecismo todos os domingos, e na mesma rua onde eu morava tinha uma igreja batista, e eu vi as crianças um dia cantando, vou no trem das boas novas lá no céu, que conduz à salvação. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. E ao ouvir essa música, eu entendi que Deus estava me chamando. E eu disse, eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte desse trem que vai para o céu. E eu pedi ao meu pai deixou. E eu contei. Não vou contar o testemunho não, porque alguns já conhecem. Mas o que eu quero chamar a atenção é que eu contei, e naquele dia eu confesso que eu disse, isso não vai produzir efeito nenhum aqui. E quando foi à noite, eu fui impactada no final do culto, quando já estávamos para sair. Uma das pessoas que estavam presentes me chamou e disse, simplesmente, ela chegou e disse assim, conte o que você contou de manhã a essas pessoas.
E aí eu fiquei impactada, porque eu nunca imaginei que ela tivesse ficado impactada com aquilo que eu falei, que foram coisas tão simples. Sabe por quê, queridos? Que o que faz a diferença, quem atrai é Jesus, não sou eu, não é o meu testemunho, não é aquilo que eu sou, não é aquilo que eu tenho, mas é o que Jesus fez por mim. Quem Jesus me transformou, em quem Jesus me transformou. E isso vai impactar a vida de outras pessoas. Estamos rodeados de oportunidades. Há um outro ponto, outra lição que eu acho que é importante desse texto, que a gente pode tirar, é que nós não oferecemos a salvação com uma conversa mundana. E entenda-se aqui, conversa mundana, não somente conversa pornográfica, não somente conversa inadequada, com mentiras, mas entenda-se aqui conversas aleatórias, simplesmente conversas banais. Conversas que, às vezes, começam e terminam e a gente não tem um sentido para aquela conversa. O que atrai pessoas para Jesus, o que mostra, leva pessoas para Jesus, é quando nós falamos da salvação, que é Jesus. Então, por estarmos muitas vezes em muitas oportunidades, termos muitas, rodeadas de oportunidades, muitas vezes a gente conversa de futebol, a gente conversa de beleza, a gente conversa de cotidiano, mas a gente não busca o fio da meada. Sim, eu posso falar de futebol, e eu posso dar uma grande lição, dizer, olha, sabe, eu torço pro Bahia. Isso é brincadeira, viu? Eu torço pro Bahia. E como torcedora do Bahia, eu admiro muito aquele time. Mas eu quero falar de alguém que tem um time que você pode fazer parte. E aí a gente busca o fio da meada para falar do Evangelho de Jesus. É isso que faz com que as pessoas sejam alcançadas pela salvação. É isso que Jesus fez com esta mulher. Jesus buscou algo da vida cotidiana. E Jesus é mestre em fazer isso, né? As parábolas estão aí, mostrando. Então, os questionamentos que aquela mulher tinha. Quantas vezes a gente conversa com alguém e aquela pessoa está tão cheia de dúvida, e tem tantas perguntas, e tem tantos questionamentos, e a gente responde às vezes, até oferece coisas do Evangelho que não deveria oferecer, porque a gente só pode oferecer o alimento sólido para aquele que já conhece Jesus. Para quem não conhece Jesus, a gente oferece aquilo que é primordial, que é apontar para a salvação, para Jesus como Senhor, para Jesus como Salvador, para aquilo que Jesus pode fazer, que é transformar. Note que Jesus mostrou à mulher a condição que ela estava, a condição de pecado. Isso é algo que a gente precisa fazer com os nossos amigos, com os nossos filhos, em qualquer oportunidade, mostrar a condição de pecado que eles se encontram. Não de uma forma que é afugente, mas de uma forma amorosa, como Jesus fez. Jesus, simplesmente, ela percebeu que ela estava numa condição de pecado. E então Jesus tratou essa mulher e ofereceu a ela o alívio que ela precisava. Para alcançar a salvação, nós precisamos ver a realidade penosa, a própria condição espiritual de cada pessoa. Nós, como ganhadores de almas, precisamos ver a realidade penosa, a condição penosa desses pecadores, dessas pessoas, para que a gente, então, tenha compaixão dessas pessoas e fale de Jesus. Para alcançar a salvação, não se pode confiar no seu próprio testemunho, mas temos que confiar na palavra. A palavra viva, a palavra que foi inoculada em mim e em você, a palavra que é Jesus. E assim, a ceifa, os ceifeiros estarão prontos para a ceifa. Os campos, a Bíblia já diz, os campos estão brancos. Mas se você não se alimentar da palavra, se você não buscar viver a palavra, queridos, não é fácil. Não pense que é diferente comigo. Eu também vivo esse conflito. Eu gosto muito de dar o exemplo. Eu sou uma pessoa que tem muito a ver com música. E desde criança eu fui chamada através da música, né, irmão Uriel?
Eu fui chamada através da música. Foi a música, a mensagem transmitida naquela música que me atraiu para Jesus. E então eu tenho muito a ver com música. E eu gosto muito de dar exemplos musicais. E eu gosto muito quando o Sérgio Lopes canta: eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. É uma luta constante de fazer com que a palavra viva esteja em mim, nos meus atos, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, na minha maneira de viver, na minha maneira de falar, na minha reação diante das circunstâncias. Não é fácil. Não é algo fácil. A Bíblia diz, a Bíblia recomenda que devemos andar no Espírito, que é dar lugar ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quando nós somos alcançados pela salvação, o Espírito de Deus, ele habita em nós, faz parte da nossa vida. Mas para que nós andemos no Espírito, nós precisamos dar lugar ao Espírito. E aí a gente precisa lembrar que a Bíblia também orienta: não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. Para que a gente possa viver no Espírito, nós temos que estar atentos, alerta a essa situação de que às vezes nós lutamos contra a natureza humana e esquecemos de que na natureza humana nós podemos falhar, nós podemos errar o alvo. E todas as vezes que nós erramos o alvo, nós devemos lembrar que a verdadeira adoração a Deus, ela ocorre em graça e em verdade. E a verdade é Jesus. E a graça vem de Jesus, é Jesus na nossa vida. E Ele está sempre pronto a nos trazer de volta, para que assim se cumpra na minha vida, na sua vida, o que está escrito em Provérbios, capítulo 11, versículo 30, que diz: o que ganha almas, sábio é. Com esta palavra, com este versículo, eu gostaria que você agora orasse dizendo a Deus da sua condição. Qual é a sua condição diante de Deus? Qual é a sua condição diante das necessidades do mundo? Os preconceitos que existem, meu Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo de tantas formas, preconceitos, tantos tabus, tantas formas de excluirmos pessoas, de acharmos que somos os melhores. E muitas vezes as pessoas não vão à igreja porque julgam que nós nos achamos os melhores. E eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Sem Jesus, eu nada sou. Jesus é o tudo em mim. Jesus é o tudo em você. E se as pessoas olham para mim e olham para você e não veem Jesus, eles não veem nada. Eles veem simplesmente a nossa condição humana. Então, vamos orar? Vamos ter uma palavra de oração? E depois eu quero que alguém, se quiser falar, se quiser dizer alguma coisa relacionada ao que nós falamos nesta noite, você pode também colocar, você pode ressaltar. Eu espero que tenha sido um tempo onde Deus tenha falado com você, porque comigo Ele falou. Comigo Ele me mostrou as falhas, me mostrou aquilo que eu preciso corrigir, que eu preciso melhorar. E nessa noite, o meu desejo é que Ele também faça isso com cada um de nós. E que nós possamos lembrar sempre que a missão insondável de Deus, Deus deixou para Jesus. Jesus ensinou aos seus discípulos. E nós somos discípulos de Jesus. E nós devemos cumprir essa missão. De levar pessoas, ligar pessoas, a criação de Deus, gerar paz entre Deus e os homens. Vamos orar. Eu vou pedir a um coração voluntário, você que teve desejo de orar agora, você que teve desejo de falar com Deus acerca disso que você ouviu, independente da sua condição, ore. Ore ao Senhor nesta hora. Graça e paz. Graça e Paz, paz, amada igreja. Quem é? É Dri. Dri. Adriana. Vamos orar, Dri.
Glória a Deus por todas as coisas. Amém. Amado Amém. Senhor Jesus, Amém, Senhor. enchemos o nosso coração, Senhor, de gratidão, Senhor, por mais uma vez, Senhor, estarmos aqui, ouvindo de Ti, Senhor, que fala aos nossos corações, Senhor, de forma tão particular, de forma tão individual. Essa palavra, Senhor, que vai frutificar, Senhor, tenho certeza, creio, Senhor, que essa palavra frutificará, Pai, em nossas vidas, em nossas famílias, onde quer que nós plantarmos, Senhor, os nossos pés, onde quer que nós estivermos, ó Pai, fala conosco e usa-nos, Senhor, que nós estejamos, Senhor, aptos em santidade, Senhor, em espírito e verdade, Senhor, em espírito de obediência a Ti, Pai, a Tua palavra, para dar o bom testemunho, para, Senhor, vivermos, Senhor, sendo realmente o sal da terra, ó Pai, que nós tenhamos o coração repleto de amor uns pelos outros, e que, mesmo com nossas limitações, com nossas falhas, com os desafios da nossa vida, Pai, que nós nunca esqueçamos que nós fomos alcançados e que muitos precisam ser, Senhor. Usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, a todo tempo, Senhor, onde quer que nós estejamos, Senhor, porque oportunidades elas existem. Abre os nossos olhos espirituais, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, cumprir a Tua ordenança, Senhor, e levar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, alcança os corações mais endurecidos, todos aqueles que foram lembrados em pensamento, Senhor, durante esse momento que nós tivemos aqui, Senhor, que nós possamos, Senhor, guardar essa mensagem, que nós possamos trazer à memória, Senhor, e que o Senhor mesmo, Senhor, nos capacite. A obra é Tua, Pai, nós somos apenas, Senhor, os Teus servos, e queremos nos colocar nessa posição, Senhor, de Te servir da maneira que o Senhor determinar e onde quer que nós estejamos, ó Pai. Dai-nos uma noite de paz e abençoa a vida de cada um aqui, Pai. Amém. Amém. Queridos, é tão importante ressaltar isso. Eu não poderia deixar de falar isso. Esse tempo de pandemia está servindo exatamente para a gente entender. Não importa o lugar que você está. A adoração a Deus, ela deve acontecer. Não importa o lugar. Às vezes a gente fica tão limitado. É bíblico e nós devemos ir à igreja, congregar, ir ao templo, porque a igreja sou eu e você. Ir ao templo, devemos ir sim. E é importante que estejamos juntos, porque a bênção é ordenada ali. Mas não podemos esquecer de que se você está impedido de ir ao templo, você não está impedido de adorar. Porque a adoração a Deus, o que importa não é o lugar. A adoração que você vai prestar a Deus ocorre dentro do seu coração, para o coração de Deus. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Oi, irmã Francisca. Fernando. Sim, Fernando, pode falar. Então, o que você acabou de falar, realmente, eu tenho vivido, né? Eu me lembro quando começaram os cultos presenciais, né? Que tinha um número limitado, e eu pensei cá comigo, eu não sou mais forte que ninguém, né? Mas, graças a Deus, eu estou firme, e eu penso que a igreja é, assim, um momento, é uma apoteose da vida que você vive, né? Você está no momento do culto, é aquela apoteose, o momento de alegria, né, de você prestar culto, de você encontrar os irmãos. O Evangelho é vivido todo dia, como está no texto, né, da palavra hoje. Verdade. Adoradores, né, em espírito e em verdade. E eu estava falando no começo sobre, né, eu sempre falo em deserto e tal, mas assim, é sempre figurado porque é um momento de luta sempre. Você tem que estar firme, tem que estar pronto. É verdade. Nesse momento difícil, você aprende durante anos. Tem pessoas que têm menos tempo, tem pessoas que têm mais. Mas seja o tempo que for, você tem que estar aprendendo, né? Como Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque o momento, né? Costumo dizer, né? Um pastor às vezes me chamava para pregar
independente de que eu estivesse vivendo no momento, eu dizia, pronto, pastor, estou pronto. Porque é obrigação nossa, você tem que estar pronto. Verdade. Né? E outra coisa que... Então, o resultado, eu acabei não me privando, mas dando preferência a outras pessoas, né, a estarem no culto presencial. Até porque minha esposa não ia poder ir mesmo, por ser grupo de risco. Mas isso é um ponto. E outro ponto que eu queria compartilhar nesse momento, se você me permite, né, voltando ao estudo. Sim. Como eu estou na linha de frente e lido com muitas pessoas diariamente, a questão do testemunho, da pregação, é o testemunho, sim, né? Por você ouvir e respeitar as outras pessoas, ou que estão em trevas, que, claro, muitos estão em trevas, mas de outras religiões. Verdade. Né? E interessante que a gente está sempre aprendendo, né? A gente vai aprender sempre. E eu tenho aprendido a ouvir mais, ficar mais calado, né? Ouvir as pessoas falarem de suas religiões, falarem. E muitas vezes até o nosso silêncio e a nossa paz faz com que a pessoa pergunte: e qual é a sua religião? Aí É você, verdade. né, dizer: a minha religião é Deus, é Jesus Cristo ligando-me a Ele. Né? É verdade. E observar também o vigiai, porque, como você mesmo falou agora, que é falha, né, todos nós somos. Em muitos momentos eu acabo falhando, porque eu lido com trânsito, né, diariamente, o nosso trânsito está cada vez pior, né? E em muitos momentos, às vezes, a gente sai um pouco do sério e precisa vigiar por causa do testemunho. E lidar com o público também, porque tem pessoas que o inimigo usa para tirar a gente do sério, e você tem que aproveitar esse momento para testemunhar também. É verdade. Né? E eu tenho aprendido que você precisa respeitar a religião dessas pessoas e, no momento certo, você falar com sabedoria, né? Não só muitas coisas que a gente aprendeu lá no passado, que tem que pregar baseado claro, sempre baseado na palavra, mas pedir a Deus essa sabedoria para usar uma estratégia, né, de respeito, porque tem acontecido muitos escândalos, né, ultimamente. E a questão de quando você abre a boca para dizer que é evangélico, muitas vezes nem uso mais esse termo, né, eu uso cristão ou protestante, acabo até dizendo da minha doutrina, que é batista, que eu nem gosto de falar, porque primeiro tem que ser Jesus Cristo. Né? Então, aí eu vou e falo o que ele faz na minha vida. Né? Amém. É o caminho, né? É o caminho. Isso. Glória a Deus. Mais alguém que deseja falar? Boa noite, irmã Kika. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo. Eu achei interessante o estudo de hoje, quando você falou que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem. Então, essa semana eu estou passando com minha mãe, depois de 8 meses, sem poder estar vendo cara a cara a minha mãe, e eu ficava pensando qual é a oportunidade que eu teria de introduzir algum assunto referente à Bíblia, porque minha mãe ela é católica, meu irmão também é católico, já frequentou outras igrejas. Meu irmão praticamente ele é deficiente visual e eu tinha que levar uma palavra de conforto para ele. Aí eu pensei, vou aproveitar essa estratégia de eles assistirem hoje o estudo de João. Meu irmão não pôde assistir porque ele toma remédio cedo, porque ele está fazendo um tratamento psicológico, mas minha mãe estava aqui assistindo comigo e Glória até a Deus. Que maravilha. Como é o nome dela? Maria Elizabeth. Ô, dona Elizabeth, que bom que você ouviu a palavra de Deus. Que bom. Eu espero que a senhora tenha aprendido que Deus se importa com você. Não importa a sua condição, Deus se importa, Deus te ama, Deus tem um plano. E o plano dele é ligar você a Ele mesmo. E aí eu acho interessante isso, que cada semana, cada quinzena que tem o estudo de João, a gente tem que aplicar um pouco assim na vida da gente. E venho pedindo muito a Deus assim que sempre ele
sonde meu coração e me dê, assim, bote palavras na minha boca, para que eu Amém. possa estar impactando a vida de outras pessoas. Amém. E essas palavras de hoje, para mim, foi muito impactante, porque faz a gente ser corajoso, porque falar de Cristo, a gente não tem que ser covarde, não tem que ser mudo, não podemos ficar cego também de não falar, nem ver as coisas e levar de uma forma assim É que eles verdade. entendam. E não discriminar, porque cada um tem sua religião. Independente da religião que cada um tem, a gente tem que levar a palavra para ele, porque não só por ser uma determinação bíblica, mas também por amor. É verdade. Então, esse carinho com que às vezes a gente nem precisa falar de Cristo, mas o amor, que é o espelho dele, faz uma diferença na vida deles. É Então, eu verdade. só tenho a te agradecer pelo estudo de hoje, porque não. Como é que eu posso botar assim na minha vida? Cada vez mais eu venho aprendendo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, Rose. Tá Mais bom? alguém deseja falar? Na verdade, não, Fábio. Meu pai foi seminarista, ele ficou no colégio de padres, e quando ele estava para pegar a batina, ele conseguiu fugir. Ele perdeu os pais, ficou órfão, e por questões de divisão de bens, os irmãos mais velhos colocaram ele numa escola de padres. E ele, quando ia ser ordenado, ele fugiu. E então, minha mãe, ela foi criada num lar evangélico. E minha mãe, quando minha mãe se uniu a ele, minha mãe se afastou, ficou afastada. Mas, assim, ela sempre falava do evangelho para gente. Então, eu não nasci num lar cristão, mas eu me decidi aos 8 anos de idade. Amém. Foi liberto, né, Fábio? Foi liberto. Jesus veio para libertar. Jesus é libertador. Jesus é o libertador. Ele liberta todas as pessoas que creem nele, que depositam fé nele. Ele liberta de tudo. É verdade. É verdade. Mais alguém? Acho que a gente já está também no horário, né, Fábio? Ah, tá. Mais alguém deseja falar? Se alguém deseja falar, se não, vamos encerrar. Da minha parte, eu vou encerrar agradecendo, dizendo que para mim foi um privilégio poder estar falando hoje. E eu louvo a Deus pelo Manaim, louvo a Deus pela vida de cada jovem casado que está participando. Que o Senhor abençoe, que o Senhor faça com que esse ministério, né, que é um ministério também, que nós cresçamos na graça e no conhecimento da palavra dele e que ele nos transforme em verdadeiros ganhadores de almas. Porque o que ganha almas, sábio é. Eu queria poder hoje cantar, né, Fábio? Nada mais apropriado, apesar de vocês fazerem muita gozação, mas nada mais apropriado do que cantar. Irmãos, você sabe o valor que tem uma alma.
Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. E é verdade, Jesus mostrou isso. Quando se compadeceu da mulher samaritana, Jesus mostrou isto. Mostrou que nada importa para ele, a não ser a sua alma. Que Deus abençoe vocês. Fábio, solta uma música aí. Podem abrir as câmeras, né? De despedir. Eu quero ver todo mundo. Gente, eu tô com saudade de vocês. Eu quero ver vocês. Oi, Rose. Cadê mami? Cadê mami? Cadê tua mãe? Tá ali? Pronto. Manda um beijo pra ela. Manda um beijo. Ianzinho, um beijo. Quem mais vai abrir a câmera aí? Oi, minha querida. Deus te abençoe. Deus tem um plano na sua vida, viu? Dri, Uriel, saudade. Magali tá sem câmera, tá dizendo aqui. Quem mais vai aparecer aí na telinha pra gente ver, matar saudade? Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite. Eu, Kika, tô aqui. Quem? Cadê? Oi, Deni. Quer cantar, Deni? Quer cantar? Você me pegou pelo pé, mas não tem louvor nenhum hoje não, viu? Tem não? Nenhum? Não acredito. Hoje não. Na próxima eu canto. Viu? Tá bom. Beijo. Beijo, tchau. Também, viu? Tchau. Beijo. Deus abençoe. Tchau, queridos. Fiquem na paz. Amém.